Olá pessoal, agora nós vamos conversar sobre imunidade. A lei e a ordem são coisas assim super importantes dentro de toda a vida, né? Desde o micro até o macrocosmos, né? Por exemplo, a lei da gravidade, se a gente tenta violar a lei da gravidade, por exemplo, a gente está num prédio e a gente vai pular, né, sem devidos equipamentos, a gente vai sofrer as consequências da lei da gravidade, né? E assim como a lei da gravidade, tem a lei da inércia e tem outras tantas leis físicas que regem o nosso mundo físico, né? Assim como também dentro do nosso corpo tem uma série de leis que regem o nosso corpo, que se são violadas, a gente também sofre as consequências, né? Quando a lei é transgredida, é gerado o caos. Então, o funcionamento correto do nosso corpo depende justamente de obedecer algumas leis, como por exemplo, a lei da água, do ar puro, da alimentação saudável, do exercício, do repouso, da temperança, da luz solar e da confiança em Deus. Todos esses são elementos que, se a gente obedecer, nós vamos conservar uma saúde boa, né? Inclusive, eu vou gravar um vídeo correspondente a cada um desses itens que acabei de mencionar: água, ar puro, alimentação saudável, exercício, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus. Nós vemos aqui que Deus, desde o início, ele sempre dava muita importância à questão das leis, né? A gente vai ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 26 de Gênesis, no verso 5, que diz assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Então Abraão, que foi o pai do povo de Israel, né? Ele observava as leis e obedecia às leis de Deus. Depois em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, e no verso 11, a gente lê assim: portanto, Deus falando para o povo de Israel, né? Portanto, guardarás os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te ordeno que faças, né? Então, isso aí Deus estava ordenando a Israel com um objetivo. E no verso 15 a gente vê: e o Senhor tirará de ti toda enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conheceste, mas as porá sobre todos aqueles que te odeiam. Então aí nós vemos que, se o povo de Israel obedecesse às leis que Deus lhes deu, né, eles preservariam sua saúde. Nós sabemos que Deus deu várias leis para o povo de Israel. Deus deu leis de higiene, de saúde, aquilo que eles deveriam comer. Deus deu a lei dos 10 mandamentos. Então, se eles obedecessem todas essas leis, eles teriam como garantia a imunidade, uma boa saúde. Em Deuteronômio 24, no verso 8, um pouco para frente aqui, diz assim: guarda-te da praga da lepra e observa diligentemente que faças conforme tudo o que os sacerdotes e os levitas vos ensinaram, como lhes ordenei, assim cuidareis e fareis. Dentre as leis que foram dadas para o povo de Israel, estava a lei da lepra, né? Que naquele tempo era uma das doenças mais terríveis que existiam. Então aí, o povo de Israel estava guardado desse tipo de coisa se eles obedecessem às leis que Deus tinha dado. No livro de Provérbios, a gente vê uma coisa bem interessante também. Provérbios 3,
versos 7 e 8. Diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para teu umbigo e medula para os teus ossos. Né? Então, ele diz assim, que se a pessoa obedecesse às leis de Deus, teria uma saúde tanto do corpo quanto dos ossos. No Salmo número 91, Salmo 91, no verso 1 diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Né? Então, se nós estivermos sob a proteção de Deus, né, a gente tem umas garantias e tem algumas coisas que estão prometidas aqui no verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação. Então, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, né, se nós estivermos com Ele, Ele nos garante a proteção também. No livro de Êxodo, no capítulo 15 e no verso 26, diz assim: (15, 26). E disse: se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Então aí nós vemos que Deus, mediante a obediência do seu povo, tanto às leis quanto aos estatutos que Ele deixou para nós, a nossa instrução, Ele nos guardaria das doenças, nos daria imunidade. No livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nos traz uma advertência. E essa advertência seria bom a gente ouvir. Né? Deuteronômio 28, versos 58 e 60. Diz assim: se não cuidardes de cumprir todas as palavras dessa lei que estão escritas nesse livro, para que possas temer esse glorioso e terrível nome ao Senhor teu Deus. E agora no verso 60, diz assim: além disso, Ele te trará todas as enfermidades do Egito que temias, e elas se agarrarão a ti. Então, o que quer dizer? Se a gente não obedece às leis, se a gente não obedece aos estatutos que Deus nos deixou, a gente vai ter consequências. E como consequências, uma delas pode ser a nossa doença. Em São João, no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus está falando. Ele havia curado um homem que era paralítico, né? E ali ele estava muito contente, muito feliz, e Jesus mandou ele ir ao templo agradecer, né? Aqui no verso 14, Jesus o encontrou, né, depois de havê-lo curado. E Deus, aqui Jesus, né, disse para o paralítico assim, no capítulo 5, verso 14. Depois Jesus encontrou ao paralítico, né, no templo, e lhe disse: eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então aí nós vemos o seguinte: a advertência é não pecar mais. Como nós sabemos, pecado é a transgressão da lei. Então, quando a gente quebranta qualquer lei, que seja lei física, lei moral, lei espiritual, lei de saúde, qualquer lei que a gente quebranta, a gente vai sofrer as consequências. Hoje, as pessoas destacam muito a questão da imunidade, né? A imunidade pode ser um dos motivos pelos quais a gente pode passar pelo vírus do coronavírus, né, com mais tranquilidade, né? E as leis
de saúde que não são recomendadas aqui, que são as 8 que eu irei abordar em vídeos posteriores, são beber água, respirar ar puro, ter uma alimentação saudável, praticar exercício, repouso na questão do sono, dormir bem, temperança, né? Ser equilibrado em todas as coisas, luz solar, que estudos recentes, praticamente recentes, científicos, comprovam que a luz solar garante muito da nossa imunidade. E também a questão mental e espiritual, que se reflete na confiança em Deus. Então, que realmente nós possamos tomar consciência disso, procurar obedecer às leis que Deus nos deixou, tanto morais, espirituais e físicas, para que a gente possa ter essa saúde que Deus nos concede. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja e nos livre de todo o mal.